Este trabalho ele será apresentado à disciplina de Terapêutica Médica 2, ministrada pelo professor Tiago Lazzaroni, e a gente vai falar nele sobre as drogas usadas no tratamento da cetoacidose diabética. Então, gente, a cetoacidose diabética é uma complicação grave do diabetes. Ela é considerada uma emergência médica e pode ser potencialmente fatal. Ela é caracterizada por alterações metabólicas agudas e extremas. E ela é representada por essa tríade que a gente representou, que é hiperglicemia persistente, acidose metabólica e hipercetonemia associada à cetonúria. Falando um pouco sobre a epidemiologia dessa doença, a gente sabe que a cetoacidose diabética ela está presente em cerca de 25% dos casos no momento do diagnóstico do diabetes mellitus do tipo 1, ou seja, a pessoa é diagnosticada com diabetes e já está manifestando a cetoacidose, e é a causa mais comum de morte entre crianças e adolescentes portadores do diabetes mellitus do tipo 1. Então, na fisiopatologia da cetoacidose diabética, o que acontece? Ocorre uma redução na concentração efetiva de insulina circulante, absoluta ou relativa, associada com a liberação excessiva de hormônios contrarreguladores. Quais são esses hormônios? Glucagon, catecolaminas, cortisol e o GH. Em consequência desse processo, ocorre a liberação excessiva de ácidos graxos livres do tecido adiposo. E no fígado, eles vão ser oxidados em corpos cetônicos. Isso vai resultar em cetonemia e na acidose metabólica. Então, agora a gente vai falar do tratamento da cetoacidose diabética propriamente, né, gente? A gente sabe que em casos de crises de hiperglicemia aguda, as metas de tratamento são manutenção das vias aéreas pérvias, em caso de vômito, tem indicação de colocar sonda nasogástrica, correção da desidratação, hidratar o paciente, correção dos distúrbios eletrolíticos e ácido básico, redução de hiperglicemia e da osmolaridade e identificação e tratamento do fator principiante, ou seja, o fator que desencadeou essa situação. Então a gente sabe que a hidratação, né, que é a reposição de líquidos e de eletrólitos, é muito importante no tratamento da cetoacidose diabética. O que ela promove? Ela diminui a retenção da glicose e de corpos cetônicos, diminui o estímulo do sistema adrenérgico, diminui a resistência periférica à insulina e diminui o estímulo à gliconeogênese hepática. Então, a hidratação vai estar indicada em todos os tratamentos para cetoacidose diabética, com exceção de pacientes com insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Então, a solução hipotônica vai aumentar a quantidade de água livre no plasma e, consequência disso, vai reduzir a chance de hipernatremia. Alguns estudos, atualmente, não recomendam a hidratação para o tratamento de cetoacidose diabética. Por quê? Está acontecendo diminuição da glicemia e da cetonemia. E essa diminuição leva a quedas rápidas da osmolaridade no plasma, que podem gerar hemólise e também podem gerar edemas. O edema cerebral é o principal exemplo. Então, aqui a gente está vendo o manejo posológico da solução hipotônica. Para correção da desidratação, a gente vai fazer infusão salina isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, em média, de 15 a 20 ml por quilo. A escolha subsequente dos fluidos vai depender da evolução dos eletrólitos séricos e da diurese. Então, a gente vai avaliando o paciente. E aí, com a avaliação, a gente vai fazer essas etapas subsequentes. A insulina vai ser usada no tratamento de pacientes diabéticos. Ela mantém a normalidade dos níveis glicêmicos no sangue, evitando assim possíveis complicações como a cetoacidose diabética. A insulina entra em contato com o receptor tipo 3, presente na membrana das células, que é acoplado à proteína tirosina quinase. A insulina entra com o receptor e forma um complexo dentro de uma vesícula. Essa vesícula, ela é um sinal para negativar a via de transdução de sinal. Depois desse momento, a insulina ela é degradada no lisossoma e os receptores voltam para a membrana para captar mais insulina. Então, a insulinoterapia ela vai ser indicada em pacientes com hiperglicemia e também com acidose diabética. Ela é contraindicada em pacientes que estão com cetoacidose diabética e eles têm o potássio menor que 3,3. Por quê? Associado à hipocalemia pode ter arritmias. Os efeitos adversos são hipoglicemia, reações alérgicas ao próprio remédio e lipohipertrofia. E dando continuidade ao que a Laura estava explicando, eu vou falar um pouquinho sobre a insulinoterapia. Então, no caso da insulinoterapia, na cetoacidose diabética, hoje em dia é recomendado o uso de baixas doses. Porque foi comprovado que o uso de baixas doses é tão eficaz quanto a administração de altas doses, que já foi indicada no passado. Como mostrado na tabela, nos episódios mais graves de cetoacidose diabética, a via de escolha é a infusão intravenosa contínua de insulina regular, e a dose é em média de 0,1 unidade por quilograma por hora. Em casos leves ou moderados,
utiliza-se a insulina regular intramuscular a cada hora, ou os análogos ultra-rápidos a cada 1 ou 2 horas. Com a evolução do tratamento, quando a concentração de glicose na cetoacidose diabética atingir de 200 a 250 miligramas por decilitro, inicia-se o soro glicosado a 5%, e ele é associado à insulina regular intravenosa contínua, a cada 4 horas até que o caso se resolva. Mas, na prática, esses critérios utilizados para definir o controle laboratorial da cetoacidose diabética incluem glicemia menor ou igual a 200 mg por decilitro, bicarbonato sérico maior ou igual a 15 mEq por litro e pH maior ou igual a 7,3. E sobre a reposição de potássio, ela é indicada no tratamento e ou para a prevenção da hipocalcemia. Como funciona o mecanismo de ação? Então, o potássio, que é um eletrólito que tem maior quantidade no líquido intracelular do nosso corpo, ele é absorvido em todos os segmentos do trato digestivo. E ele tem uma baixa concentração no plasma e também importantes funções na síntese de proteínas e glicogênio. É importante também na transmissão dos impulsos nervosos para a contração muscular e na correção do desequilíbrio ácido-básico. Em situações de acidose, ocorre a eliminação de um H+, para cada K+ retido. E a concentração de potássio, por sua vez, é regulada principalmente pelos rins, através dos níveis de aldosterona. A secreção de insulina endógena promove uma absorção celular de potássio no fígado e no músculo. Sobre a indicação e a contraindicação, a reposição de potássio ela é indicada quando a concentração for maior que 5 mEq por litro, para manter o nível entre 4 e 5, que é o ideal. E também possui como efeito adverso arritmias provocadas pela hipercalemia. Sobre o manejo básico posológico, no caso do potássio menor que 3,3 mEq por litro, não prescreve-se a dose inicial de insulina. Inicia a insulina quando o potássio é maior que 3,3 mEq por litro, isso é importante ressaltar. Repõe de 20 a 30 mEq de potássio em 1 hora e dosa-se ele logo após. Quando o potássio estiver entre 3,3 e 5 mEq por litro, repõe-se o potássio desde a chegada. É importante colocar entre 20 a 30 mEq por litro de potássio para cada litro de qualquer soro infundido e dosar de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas. Agora, se o potássio for maior que 5 mEq por litro, não se repõe o eletrólito e continua a dosagem. Agora, quando se fala sobre a reposição de bicarbonato, a administração de bicarbonato de sódio intravenoso de rotina não demonstrou uma melhora clínica na resolução da acidose. Durante o plano de tratamento de mortalidade em pacientes com cetoacidose diabética, o uso desse bicarbonato é indicado para casos graves de pacientes adultos com acidose com pH menor que 6,9, como a gente colocou no slide. E sobre o manejo posológico. Se ele for indicado, a dose recomendada em adultos é de 50 a 100 milimol, diluídos em solução isotônica de 400 ml, para que assim, reduza o potencial de risco de hipocontratilidade cardíaca ou de arritmias. E durante a administração do bicarbonato de sódio, é importante uma maior atenção, porque ele pode causar hipocalemia. Além de que os riscos de uso inapropriado são a alcalose metabólica, acidose licórica paradoxal, edema cerebral e anóxia tecidual. Agora sobre a reposição de fosfato. A estimulação da glicólise aumenta a formação de complexos fosfolípidos com carboidratos, e isso leva a uma queda dos níveis de fósforo. O fosfato, por sua vez, é liberado das células e eliminado na urina, por causa da glicosura que acontece ao mesmo tempo. E sobre a indicação e contraindicação, ela não está indicada na rotina, em parte devido ao risco de hipocalcemia, não havendo evidências suficientes que demonstrem a melhora no prognóstico, quando em comparação com o não uso. Ela é indicada em pacientes com as seguintes condições: disfunção cardíaca grave e arritmias, fraqueza muscular, insuficiência respiratória, rabdomiólise e anemia significativa. E sobre os efeitos adversos. Pode ter uma hipocalcemia secundária, administração intravenosa de fosfato, e quando ela é indicada, a reposição é realizada com 20 mEq de fosfato de potássio. E é isso, esse é o nosso trabalho. Obrigada.